Em 2026, a carga tributária brasileira pode dobrar, e isso pode impactar diretamente o seu fluxo de caixa, seu patrimônio e a sua capacidade financeira. Se você ainda não está olhando para a reforma tributária com um olhar estratégico, está na hora de você começar a enxergar isso. A reforma tributária de 2023 prometeu na época uma simplificação da carga tributária brasileira, com o nosso tão sonhado e velho IVA, Imposto de Valor Agregado. A ideia é que fosse simplificado todo o arcabouço tributário brasileiro em um único imposto, que acabou se tornando um imposto dual IVA, tendo o CBS e o IBS como, de fato, os impostos que vão compor a nossa carga tributária. Porém, quando o assunto é herança, patrimônio e estruturas familiares, estruturas de holdings, de patrimônios, o impacto tem parecido ser cada vez mais complexo de ser avaliado. E alguns especialistas que eu acompanho têm cada dia mais alertado para o fato de que talvez, em 2026, se a Lei 108, o projeto de Lei 108 passar, a carga tributária de toda a estrutura de planejamento societário e tributário brasileiro, principalmente aqueles que envolvem holding familiar, pode estar com seus dias contados. E pode também gerar um aumento da carga tributária de forma extremamente expressiva. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Neste vídeo, eu quero explicar para vocês de forma clara como que isso vai afetar a estrutura patrimonial brasileira, seja você um empresário, um investidor ou apenas uma pessoa procurando mais conhecimento sobre a gestão tributária e sobre os impactos da reforma tributária brasileira a partir de agora. O que eu quero falar aqui é sobre ITCMD, sobre as mudanças que isso impacta nas heranças, nas holdings, os modelos offshore que muitos empresários têm usado e principalmente o que você pode fazer a partir de agora para que você tenha mais segurança patrimonial e consiga economizar na sua carga tributária antes que o cenário mude, antes que as novas leis entrem em vigor. O tempo está acabando, tá? Primeiro, vamos entender o que a gente está falando sobre reforma tributária. Existe uma promessa há décadas de simplificar o sistema tributário brasileiro, onde você tem ICMS, PIS, COFINS, ISS, IPI, vários impostos para compor uma carga tributária única brasileira. A ideia dessa reforma é simplificar isso em um sistema de imposto através do IVA, Imposto de Valor Agregado, que é aquele imposto que eu pago na hora que eu estou consumindo a mercadoria. Então, o meu fornecedor vai falar para mim que a mercadoria custou R$100 e eu vou pagar para ele 120 porque eu estou pagando 20% de imposto. Então, a ideia desse modelo é que só a última faixa da cadeia, só a última fase da cadeia, realmente arque com os custos, porque todas as outras fases têm débito e crédito. A ideia é implantar esse sistema a partir de 2026, já com uma alíquota teste para CBS, que ele vai substituir o PIS e COFINS de 0,9, e para o IBS de 0,1, que ele vai substituir o ICMS e o ISS. Essa alíquota teste ela vai ser aplicada a partir de 2026, mas os impostos ainda continuam. A partir de 2027, o PIS e COFINS ele é erradicado, ele é literalmente finalizado no Brasil, e aí você tem até 2033 para a mudança do ICMS. Agora, onde isso vai impactar? Quais são os piores cenários? Quais são os problemas críticos que a gente pode ter nesse cenário? A ideia era reduzir a complexidade, porém a gente está vendo um caminho bem diferente. A ideia do período de transição é que tenha-se um percentual reduzindo de ICMS, um percentual reduzido de ISS e um aumento do percentual de IVA. Porém, o IVA que foi apresentado pelo Brasil no modelo dual, CBS e IBS, está chegando à maior alíquota prevista de imposto do mundo, praticamente 27,5% em cima desses impostos. E onde isso vai impactar? Principalmente setores que já vêm sendo favorecidos por uma alíquota, por exemplo, de ISS mais em conta. O ISS no Brasil está em torno de 2 a 5%, e ele é uma alíquota bem reduzida em relação à possibilidade de ser substituído por um IBS de quase 18%, que vai gerar uma carga tributária muito mais alta para o consumidor final desse serviço, que são as empresas, que por sua vez não vão absorver isso de forma tão simples. Vão solicitar desconto na base dos seus fornecedores. Então, isso é um modelo que a gente ainda vai ter que se adequar para conseguir utilizar. Fora que a gente ainda não falou que na reforma tributária a gente muda o modelo de carga tributária também na base de cálculo dos impostos indiretos, que é o IR e a contribuição social. E ainda falta falar sobre os impactos que isso traz nos impostos como IR e contribuição social,
que também vão ter a sua base alterada. Então a gente vai somar CBS, IBS, mais imposto de renda e contribuição social como carga tributária brasileira. Pelo que a gente vê, a ideia não é reduzir, talvez seja tentar simplificar, mas num período de transição ainda vai ficar mais complexo, você vai continuar pagando todos os impostos. Quanto reduz de um, quanto aumenta do outro, como isso vai se dar? Ainda é o caminho que está sendo traçado pelos decretos que vão regulamentar essa lei. Agora, aonde eu vejo mais complexidade? Dois aspectos: holdings familiares e no processo de sucessão familiar. Por que eu falo isso? Quando a gente fala de holding, a gente tem que entender que 90% das holdings brasileiras estão dentro do modelo do lucro presumido. Então, o que ela paga? 3% de PIS, de COFINS, né, na realidade, e 0,65% de COFINS. Então, 3,65% de carga tributária. Não tem ISS, porque locação não tem ISS. E ela vai pagar IR e contribuição social sobre presunção de lucro. Então, você pega ali 32% e presume sobre ele mais 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social. E se você quiser ser bem agressivo, coloca 10% de adicional de imposto de renda, perfazendo aqui uma presunção de lucro de 32%, 10,88%. Ou seja, a soma desses dois, eu chego a 14,53%. A carga tributária de uma holding sobre todo o valor do aluguel é 14,53%. IR, contribuição social, PIS e COFINS. Se eu entro com o modelo de IVA e eu deixo de ter o modelo de lucro presumido, eu já tenho um impacto, porque uma holding de aluguel ela tem pouquíssimos gastos. Então, tudo que ela fatura, praticamente deduzido de impostos, vai ser lucro. Então, já jogo quase 34% sobre todo o faturamento. Vamos visualizar um cenário de uma holding que fatura em torno de R$100 mil. Essa empresa vai pagar 3,65% de PIS e COFINS, ou seja, 3.650, que sobra para ela praticamente 96.350, se eu não estiver errado. Disso aqui, vamos supor que ela gasta R$20 mil para manter a operação dela. Entre reformas, o pessoal para cobrar o valor do aluguel, talvez uma imobiliária, algo do tipo, sobram 76.350. A carga dela de IR, a gente viu lá que é 10,88, praticamente sobre o faturamento por causa da presunção. Então teria aqui mais 10.880. Isso mesmo, 65.470 de lucro para essa empresa, gerando uma carga tributária no final de 14.530. Isso antes da reforma. Vamos imaginar agora depois da reforma? Essa mesma empresa tem R$100 mil de carga tributária. Ela gastou 20 mil para manter a operação dela. E ela vai pagar CBS e IBS. Vamos supor que o CBS e o IBS cheguem a uma alíquota total de 25%. Desse valor de 20 mil comprou, se tudo tiver dado certo, ela teria um crédito tributário em cima disso aqui. Vamos supor que os 20 mil já vai ser o valor final repassado para ela. Vamos colocar aqui em cima disso, ela teria 25% de crédito. Então, ela teria 5 mil de crédito. Ela tendo 5 mil de crédito, qual que seria o cenário dela? Sobre os 20 mil reais, sendo os 100 mil reais, eu colocaria 25%. Ou seja, 25 mil reais de IVA. Me sobrariam 75 mil. Aqui, como eu tenho crédito, então eu tenho 20 mil menos 5, 15 mil de despesa real, porque isso aqui eu estou considerando como crédito e aqui eu considerei valor cheio. Então eu tenho 15 mil de custo aqui. Me sobram 60 mil reais. Lembra, gente, que eu tenho que ter uma visão contábil aqui, porque eu vou falar de lucro. Sobre esse lucro, eu tenho 34% de carga tributária. Vamos colocar aqui sobre 60 mil, eu tenho mais 34%. Vai dar 20.400 de carga tributária. Ou seja, vamos sobrar aqui praticamente 39.600. Enquanto aqui me sobra 65 mil. Por quê? Porque a minha carga tributária, por mais que eu considere esse crédito aqui como parte da minha carga tributária, o que eu vou ter? Vamos supor que aqui dos 25 que eu tenho que pagar, eu tenho 5 de crédito, eu vou pagar 20. Os 20.400 aqui, ele é real. Então, 20.400. Eu vou ter uma carga de 40.400. Enquanto aqui, eu tinha uma carga de 14 mil reais. Olha a diferença. Isso pode mais que triplicar o processo. Então, o modelo de holding brasileiro hoje, ele deixa completamente de existir. É completamente inviável. E aí vem outros impactos, que agora a gente entra num outro cenário, que é, já que eu entendi essas pequenas mudanças e primeiras mudanças na legislação, eu tenho que começar a falar agora sobre os impactos no ITCMD, que já é uma outra lei que está junto com a reforma tributária. Quais são as mudanças que a gente tem no ITCMD? Primeira mudança é o fato de que o ITCMD pode chegar a 8% a partir de agora.
e os estados vão ter que escolher faixas. Hoje, por exemplo, em Minas, eu acredito que é 4 ou 5, São Paulo é 4, acho que Mato Grosso está 4 também. Há possibilidade de elevar esse tributo até 8%. O que é o ITCMD? É qualquer transferência por causas morte. Então, é imposto de transferência ITC, causas mortes. Então, qualquer questão que está relacionada à herança passaria a ser vigente dentro dessa lei. Então, já poderia aumentar isso para 8%. Quem não tem uma holding familiar, não tem uma estrutura já clara de holding, de patrimônio dentro de uma empresa, pode lá na frente gerar um gasto significativo. E esse gasto ele pode gerar outros impactos. Imagina uma família que tem um patrimônio ali de 1 milhão, algum lote, algumas casas, uma coisa do tipo, tem 1 milhão e poucos de mil reais, e que acabou de perder o patriarca da família, que é quem mais tem a capacidade financeira da família. Então já reduz a capacidade financeira. Eu ainda tenho que executar e fazer pagamentos de tributos antes de eu ter acesso ao patrimônio, para que eu possa fazer essa transferência. Então o impacto é muito grande. E ele não fica só por aí. Vem a pior parte agora. O que acontece? Segundo a lei, o projeto de lei 108, que pode passar até o final do ano agora e começar a valer a partir de janeiro, e esse é o maior risco que a gente tem, ele fala que a base de cálculo do ITCMD, ele passa a ser o quê? O valor de mercado do bem é o que vai passar a valer como base de cálculo para o tributo. E pode ser estabelecido um valor por parte do ente. Então, praticamente um valuation, tanto da empresa quanto de imóveis. Esse cenário aqui pode impactar muito, porque, por exemplo, tem imóveis que você está dentro da empresa, está por valuation, está por valor histórico, está por valor de aquisição, que hoje ele vale 5, 6, 10, 15 vezes menos do que o valor daquele mesmo bem atualmente. Então você pode ter comprado uma casa por 100 mil, hoje ela vale 500, comprado um lote por 20 mil e hoje ele está valendo 400, 500. Pode ter comprado um apartamento por 100 mil, hoje ele está valendo 300. E valores até mais expressivos. Apartamentos que você comprou há 5 anos atrás por 500 mil, hoje deve passar de R$1 milhão. Então, esse cenário aqui, ele é meio, entre aspas, aterrorizante, tá? O que a gente precisa entender nisso aqui? Como isso vai se dar? Se a lei acontecer agora, no final do ano, ele passa a valer a partir do ano que vem, caso esteja isso previsto em lei. Ou pode ter um prazo. Se você tem um imóvel, tem um patrimônio e ainda não fez um estudo disso, está na hora de fazer. Porque por mais que a gente tenha prazo, agora a gente tem menos de 3 meses. Agora vem a pergunta. Carlos, vi um monte de gente falando na internet que planejamento tributário não vale mais a pena. Vi um monte de gente falando que não vale mais a pena ter holding. É verdade? Não. Apenas você precisa de um planejamento tributário mais sofisticado, pensando em deixar imóveis em estoque, no lugar de deixar eles como patrimônio ativo imobilizado, né, no caso. Você pode avaliar a possibilidade de deixar ele de forma que possa ser transmitido entre um valor e outro. Pra você ter uma ideia, hoje, se você vende um imóvel que está no estoque de uma empresa, de uma holding, a carga tributária vai ser mais ou menos 6,73 sobre o valor dele, total. Então você vendeu o imóvel por 1 milhão, 6,73, você vai pagar ali praticamente 60 mil reais. Agora, se você vende ele estando em ativo imobilizado, se você comprou ele por 100 mil e vai vender ele por 1 milhão, você vai pagar praticamente 34% em cima de todo o valor do ganho. Qual o cenário? Se você tem um imóvel que ele valorizou muito, é melhor estar em estoque. Se ele valorizou pouco, é melhor que ele esteja em ativo imobilizado. Então esse pensamento tem que existir. Fora que você ainda tem toda a possibilidade de trabalhar com trust, trabalhar com offshore, que você pode transferir o direito desses imóveis ou desses bens para uma empresa fora do país, criar uma estrutura com um trust. Então tem um offshore, tem um trust que pode ser o patriarca, que gerencia esse patrimônio. Esse patrimônio já é transmitido aos herdeiros, ou pelo menos com direito de uso praticamente ali. Você pode fazer a doação, né, ou transmissão desses imóveis para os herdeiros com usufruto do patriarca, da matriarca, vitalício. Então existe modalidade. Existe país que o imposto para transferência e doação é muito menor. Então existem vários cenários que podem ser tratados, mas carece de uma análise tributária muito mais sofisticada. Só tem um detalhe que eu preciso trazer para vocês aqui antes também, quando a gente fala dessa questão de ITCMD e toda essa parte tributária no caso de herança. Agora, na lei também foi imputado um fato de que cartórios, instituições financeiras são corresponsáveis
com os processos. Então, se um cartório visualiza uma operação que não condiz com a realidade, se tem uma instituição financeira que não está, que a informação patrimonial financeira que passou por ela não condiz com a realidade daquilo que foi apresentado ao fisco para ser recolhido o tributo, essas instituições serão corresponsáveis. Aquilo que o Brasil faz muito bem, que é substituição tributária, DIFAL, essa antecipação de imposto e transferência da responsabilidade de fiscalização, que a gente faz muito bem hoje, né? Transfere para as indústrias fiscalizarem as empresas menores com ST, antecipando, o comprador fiscalizar se o fornecedor está pagando INSS e FGTS do time dele, porque senão ele é corresponsável. Então a gente já faz isso há muito tempo, e agora é mais um desses. Então as instituições vão ter que olhar para as pessoas que estão movimentando dinheiro lá dentro e ver se tem alguma fraude, ou talvez surja uma nova demonstração financeira por aí. Mas e agora? O que vocês devem fazer? Basicamente, o recado é bem direto. Procure uma assessoria tributária. Procure uma assessoria que entenda não só da parte tributária, mas que entenda do seu negócio. Que consiga olhar para o seu negócio e entender como ele funciona, como ele se dá, a margem que ele tem, os impostos que ele paga, o tipo de operação que você faz, para tentar entender como enquadrar isso na nova legislação e como se preparar para enquadrar isso na nova legislação, mesmo que tenha que fazer uma mudança de estado, uma mudança de sede, N outros cenários que podem ser desenhados para a sua operação, mas carece de estudo, planejamento e o tempo está correndo. Olha, basicamente o que eu quis trazer para vocês hoje foi essa visão geral de como está funcionando a reforma tributária brasileira, dos impactos que ela vai trazer, toda a questão do ITCMD que pode aumentar muito, mas a parte ali, principalmente para empresas de serviços com margem, holdings, o impacto que essa nova estrutura de IVA dual e o fim do lucro presumido pode impactar. Então o que eu falo? Agora é hora de agir e não de reagir àquilo que acontecer. É hora de planejar e buscar ajuda tributária especializada para olhar para o seu negócio e desenhar quais são os próximos passos, porque o cerco cada dia mais tem se apertado. E o planejamento sucessório e tributário nunca foi tão urgente. E se esse conteúdo te ajudou a entender um pouco mais da reforma tributária, vou te pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever, marcar o sininho, acompanhar a gente nas redes sociais, Carlos Pires Consultor, Pro Resultado e Resultado em Foco em todas as redes. A gente quer crescer lá também, movimentar lá, e lá eu conto muito do meu dia a dia. É muito bom para vocês acompanharem e ver o que a gente realmente faz. Ah, e não se esquece, comenta aqui embaixo qual a sua maior dúvida sobre a reforma tributária e onde você acha que ela vai impactar na sua empresa. Eu aguardo seu comentário para a gente poder fazer um novo vídeo com as melhores dúvidas. Muito obrigado e até mais.